Olá, mais um daqueles programas que você já se viciou. E eu estou usando essa expressão porque nós vamos falar de canabidiol, entre outras drogas. Eu estou aqui com o Atílio, seja muito bem-vindo, Obrigado. E com o Guilherme. Eles já vão se apresentar. Antes de mais nada, eu sempre dou um presente para vocês. Essas canecas já são suas, tá? Vocês têm que virar para mim e falar, olha, que caneca de qualidade, né? Muito obrigado. Tá bom? E também um dos melhores cafés do mundo, que é Café Campo Belo do Biriçá. Ele é um café arábico. A região de Bragança tem 200 anos de café. E o cafeicultor é um amigo nosso, Zé Oscar, uma pessoa de altíssima qualidade. E esse café, ontem, ele foi torrado, moído e embalado para os meus convidados. Tá bom? Que maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado de coração, Mário. Muito obrigado. Está aqui o seu. Muito Não obrigado. sei se vocês gostam de café. Sou apaixonado. Pronto, Fanático. Não precisa dizer mais nada. Então, vou aproveitar já a troca de mimos. Eu trouxe para o professor Opa! uma agendinha. Na verdade, é um posta-post-it, isso que é uma Sim. coisa super importante, né? Como nosso nome é Abracuca, para que as ideias que estiverem na cuca possam ser, né, anotadas, abertas, né? E eu coloquei um folderzinho da gente também. Ah, muito bem. Ah, que belezinha. Agradeço muito. Eu também gosto de presente, viu? Agradeço muito. Que bom. Muito bem. Abracuca. O nome já quer dizer alguma coisa. Isso. Então, O nome Abracuca, ele vem de Associação Brasileira de Apoio e Cuidados com Cannabis, sim. né? Então, acho que essa sigla aí, ela vem de encontro ao momento desse medicamento no país, né? Exatamente para abrir a cuca sobre esse tratamento com algo que é tão marginalizado, preconceitualizado. E assim, eu posso até falar para o professor que mesmo nós, como uma associação que se propõe a desenvolver trabalhos voltados a tratamentos médicos, ainda hoje, no falar, no conversar, porque a associação a gente vive de associados, né? A gente ainda assim enfrenta um preconceito enorme, mesmo explicando que a gente trata exclusivamente das questões de tratamentos médicos. Mas no geral, vocês são tudo maconheiros. Numa forma assim, né? Estamos falando de cannabis, também não podemos ser hipócrita criando o que é ruim ou o que é bom. Né? O que depende é da maneira que você utiliza, né? E a nossa proposta está realmente na questão de atender aí esses tratamentos médicos, onde o CBD, né, que é o mais conhecido hoje, até mesmo o THC, entra aí numa lacuna de tratamentos que não tinham pesquisas, que não tinham mais caminhos para trazer qualidade de vida para o paciente. Então é um assunto extremamente necessário que a gente converse, que a gente esclareça, né? E no caso da Abracuca, sempre pautado em tratamento médico mesmo. E quem é você dentro da Abracuca? Eu sou o Atílio e hoje eu cuido da parte social da associação, né? Eu sou, como vamos dizer assim, o gerente geral, né? Então tanto na parte de Abracuca, ela se propõe muito a levar a informação também, né? Então organizar as palestras, fazer esses contatos, desenvolver os projetos, inclusive o projeto social da Abracuca. Esses são os trabalhos que eu realizo dentro da associação, né? Eu sou o link entre a diretoria e a execução do trabalho. Você me falou que você é formado em Marketing. Tá, eu trabalho aqui há 13 anos na área social, né? Desenvolvendo projetos e trabalhando linkado a políticas públicas. E essa é uma que está começando agora e que precisa de muitas pessoas trabalhando em cima, né? Para que elas Guilherme, aconteçam. quem é você na Abracuca? Bom, na Abracuca eu tenho um papel um pouco duplo. Eu atuo na questão de educação continuada para médicos e para o público em geral. E eu também atuo acompanhando os pacientes da área social. A gente tem um cuidado bem
bem firme com esses pacientes. A gente, até mesmo alguns pacientes em que tem impossibilidade de locomoção, a gente vai até a casa desses pacientes para atendê-los e ver como é que eles estão respondendo com o tratamento. Nossa, a sua formação? Eu sou médico, eu sou pós-graduado em medicina esportiva, também tenho pós-graduação em medicina endocannabinoide, com uma certificação internacional pela Academia Weekend, o qual hoje eu também trabalho como embaixador do curso deles. Muito legal, que interessante. Obviamente, eu conheço bem o problema, né? Eu sou palestrante que sempre fiz o meu trabalho na contenção do uso de drogas lícitas e ilícitas para recreação. Sim. Tá? Esse é meu foco. Né? Foram mais de 1.300 palestras. Então, esse assunto me interessa muito. Por quê? Porque nós estamos falando de um produto que não é oficializado no Brasil, mas a pinga certo? E que ele tem benefícios para a saúde de algumas pessoas, tá certo? Vamos falar disso. Vamos. Eu acho que eu vou até, doutor, me permite começar. Claro. É importante falar, professor, que hoje é regulamentado essa questão do medicamento, tá? Que no Brasil é reconhecido como um medicamento, o doutor vai falar até melhor sobre isso, e fora é utilizado como um suplemento alimentar. Né? Mas eu acho que é importante a gente deixar claro que a questão de medicamentos à base de cannabis hoje no país, ela é regulamentada, né? Nós estamos aí ainda com as votações acontecendo para entender a amplitude de tudo isso, mas a pessoa hoje, quando está tomando o canabidiol, diferente de alguns anos atrás, ela não cometia um crime. Sim. Né? Então, eu acho que é importante a gente falar isso para que as pessoas entendam que, né, é legal, é um tratamento legal e reconhecido, enfim. Principalmente quando a gente fala de medicamentos que são produzidos por laboratório, Sim. Tá? Para falar de uma forma, porque senão é uma discussão muito extensa. Muito. Né? Então eu acho que a gente pode se ater aqui nessa questão da legalidade, para que as pessoas que necessitem ou que estão pensando nesse tipo de tratamento possam falar, não, é legal, eu vou então entrar em contato, porque ainda é mistificado que não está legal no país a questão do medicamento. Né? Exatamente. Eu fiz uma pesquisa profunda, tá até ali, sobre o canabidiol e a legislação, e ele é absolutamente legalizado, mas tem um problema. Trazer esse medicamento normalmente são de laboratórios fora do Brasil. Sim. Né? Existe algum laboratório no Brasil que já faz? Existe o laboratório Prat, que já tem uma venda nas farmácias do Brasil. Sim. Porém, a produção do óleo, a plantação, ela não é realizada no Brasil. Esse óleo ele é importado, ele é envasado aqui no Brasil. O extrato vem de lá, Exatamente. Então vem de fora. Basicamente. E os preços normalmente são altos. Inacessíveis. A maior parte, quando eu falo assim, na maior parte da população. Sim. Né? Que é de gente humilde. É importante a gente frisar também que hoje no Brasil a gente tem associações em que tem uma liberação para o plantio e a produção do óleo também. Então, além das medicações importadas e dos que vendem nas farmácias com acesso um pouco mais fácil, tem também as associações que têm o seu direito de plantar e produzir o óleo para finalidades medicinais. Se eu tiver com vontade, eu posso ir na farmácia e comprar? Com receita médica, sim. Então, não é a minha vontade, é a vontade do médico. Exatamente. Indicação, acho que não só a vontade, mas uma indicação clara, indicação. Com uma boa... E você como médico, perguntar para ele, você como médico, quais são as indicações do canabidiol? São bem diversas. Para a gente pensar um pouco na questão da indicação do canabidiol, a gente tem que pensar de que forma essa medicação ela vai atuar no nosso organismo. Isso é relativamente novo. O canabidiol ele vai atuar no nosso sistema endocannabinoide.
O sistema endocannabinoide ele foi descoberto mais aproximadamente no final da década de 80 e no início da década de 90. Que se a gente for ver em termos científicos, é muito recente. E hoje a gente já sabe que o sistema endocannabinoide está envolvido com uma finalidade de equilíbrio entre diversas funções do nosso organismo. E na sua área, médico, outros médicos acabam indicando o seu trabalho? Olha, sim, hoje em dia um pouco mais. Por mais que existem muito poucos médicos prescritores ainda, ainda existe um certo preconceito, não só na população geral, mas na comunidade científica também. A gente ainda, uma grande maioria dos médicos já olham com outros olhos, olham como opção terapêutica. E saber o uso refinado, a prescrição refinada, é um grande diferencial. Muitos médicos eles veem pacientes que não têm mais muitas alternativas às medicações tradicionais, e aí tem uma certa procura para a prescrição dos fitocannabinoides, e grande parte dos médicos não tem um domínio tão grande sobre essa prescrição. Então tem uma procura. Então o problema é mais falta de informação. Exatamente, exatamente. Mas como tudo no país, né? E eu acho que esse é um trabalho, meu trabalho fundamental na Bracuca. Ensinar, demonstrar, mostrar onde vai ser aplicado, onde que o canabidiol vai atuar em determinadas patologias. E dessa forma eu acredito que é a gente quebrar esses preconceitos com conhecimento, não só para a população em geral, mas para a comunidade científica também. O canabidiol não dá barato. Então, isso é uma discussão muito grande, né? Que a maioria das pessoas tem esse certo preconceito. A gente tem mais de 100, atualmente, se eu não me engano, a contagem está em 120 fitocannabinoides diferentes dentro da planta cannabis. Entre os dois mais estudados, a gente tem o THC e o CBD. Que, o THC ele é famoso por ter esse efeito psicotrópico, que eu gosto de falar que na realidade ele é um efeito psicotóxico, que o barato nada mais é do que uma certa intoxicação sobre o fitocannabinoide. O canabidiol ele pode até ser considerado como uma droga psicoativa, porque ele tem esse poder de atividade no nosso sistema nervoso central, mas ele não é psicotóxico. Então ele não vai te causar essa intoxicação a nível de dar um barato, por exemplo. Entendi. Mas ele pode ser psicoativo a nível de reduzir a ansiedade, tratar diretamente casos de depressão, melhorar a qualidade de sono. Então ele tem essa certa diferença. Mas existem outros remédios, né, chamados éticos, que prometem essas soluções sem ser canabidiol, né? Existe, sim. Mas os efeitos colaterais são muito grandes. Exatamente. E o canabidiol não dá esse efeito. Exato. O canabidiol, na realidade, para ele começar a ter efeitos colaterais, ele precisa estar numa dose muito alta. Sim. Então, assim, e também, quando ele começa a dar efeitos colaterais, talvez seja um indicador da gente reduzir um pouco a dosagem. Por a gente fazer uso, da maior parte, do óleo do canabidiol, a gente tem essa vantagem em relação às medicações que têm a sua posologia fixa. Então, a gente consegue titular melhor o tratamento, individualizar melhor o tratamento para cada paciente. Entendi. Cada ser humano tem um sistema endocannabinoide único. Então, cada um vai responder de uma forma diferente a determinada dosagem. Então, por isso que a gente consegue controlar, muitas vezes, os efeitos colaterais, se a gente for comparar com as medicações padrão, por conta de ter essa sensibilidade de diminuir ou até mesmo aumentar as doses, conforme a necessidade do paciente. Nesse programa eu só aprendo, é impressionante. É incrível, né? É uma coisa assim que eu não vou largar nunca de fazer esse programa, porque hoje, quanto aprendizado em todos os níveis e todos os segmentos, eu só aprendo. Quer dizer, isso é muito importante. Né? Maravilha. E a gente está falando de um fitoterápico. Um fitoterápico. A gente está falando de um composto natural. É como diz o moleque, né? Eu fumo maconha porque é natural. Né? Qual é a procura na Bracuca para esse esclarecimento e para a viabilização do remédio?
Olha, nós temos uma procura bem grande de pessoas que buscam, né, saber um pouco mais sobre esse tipo de tratamento. Muitas pessoas entram em contato porque, tirando dúvidas sobre, eu tenho uma patologia, vai fazer bem ou não vai fazer bem, né? É claro que a gente tem aí uma questão muito grande de pesquisas que estão disponibilizadas, mas a gente sempre orienta médico, sabe, tratamento médico. Então a gente se propõe, a Abracuca, em auxiliar a pessoa que entra em contato com a gente a chegar nesse médico, né, a ter esse atendimento médico para essa avaliação. E também acho que é importante até a gente, eu vou voltar um pouquinho, a Abracuca ela também tem esse papel de fazer, propor encontros com médicos exatamente para falar sobre esse tipo de terapia, né? Assim como hoje nós estamos conversando com o professor, trazer, desmistificar o que é e explicar como que funciona, porque muitos médicos ainda existe um receio, uma por essa questão de lei, que a gente já falou anteriormente, e outra por insegurança de como introduzir esse tratamento. E acho que até o doutor pode falar melhor. Uma terceira questão é que antes o médico oferecia essa terapia e hoje o paciente quem busca por essa terapia. Exatamente. Hoje é muito mais o paciente que procura o médico. Geralmente o paciente ele já tem uma certa refratariedade a outros tratamentos que já foram tentados antes. Então ele procura com uma esperança de uma melhor qualidade de vida. E aí ele sempre pergunta para os médicos, e o canabidiol? Será que serve para o meu caso? Será que não serve? E nessa hora muitos médicos, por falta de conhecimento, não sabem mesmo, excluem essa possibilidade terapêutica. Ou até mesmo fala, talvez funcione, talvez não funcione, não consegue saber exatamente um certo grau de evidência para determinada patologia que ele Então é por isso que vocês fazem palestras, convocam os médicos para esclarecer isso, né? Exatamente. Ou seja, é fazer com que a participação traga conhecimento. Sim. E vão muitos médicos? Normalmente nós fazemos reuniões, cada encontro que a gente faz tem uma média de 20 profissionais. Sim. Tá? Mas é pouco. É pouco, mas esse quantitativo nós quem colocamos exatamente para que sejam encontros de qualidade. Sim, né? Sim, então a gente vai fazendo, normalmente a gente depende de patrocínio para que esses encontros aconteçam. Tudo também, depende de né? patrocínio. Tudo depende de patrocínio. Então, sempre que possível, a gente leva palestras para as associações. Agora, dia 31 de agosto, nós vamos participar da Escola do Parlamento aqui da Câmara Municipal do município, que é importante para que as pessoas comecem a ter acesso a essa informação, né? Porque as políticas públicas estão começando e a gente está falando de garantia de direito também, né, professor? Garantia de direito, né? Nós hoje falamos muito a respeito do garantia de direito das crianças, né? E os abusos sexuais e de trabalho. Foi uma entrevista muito emocionante. Quando você começa a divulgar, e eu não vejo grandes divulgações, até por uma questão de estratégia, né? A divulgação é feita nos nichos, né? Para evitar os haters, né? E evitar as maledicências, né? Isso é uma palavra antiga, hein? Maledicência. Essas maledicências em função de uma coisa. Mas todo remédio, vacina, etc, passou por isso. Sim. Né? Passou por esse processo. Teve a guerra da vacina, há 100 anos atrás. E tudo é um problema. Tudo é um problema. Agora teve a losartana, que foi proibida por causar problemas. Foram alguns lotes que foram feitos um recall, né? Então, sempre vai ter problema. Isso me remete ao quê? Essas pessoas não estão sendo cobaias? Essa pergunta é dura. Eu acredito. Essa é uma pergunta excelente, na verdade. Eu acredito que não. Não, a gente não utiliza como cobaia. Por quê? Primeiro que a gente não faz um ensaio duplo cego, a gente não dá um placebo para os pacientes, a gente dá uma medicação de verdade. E segundo, é que tudo que a gente faz é muito bem embasado através de já estudos consagrados.
tanto em questão de aplicação de patologias quanto em questão de posologia. Então, na realidade, não são cobaias, são pacientes que estão sendo ofertados tratamento. Um tratamento eficaz, um tratamento que pode ajudar em determinadas patologias e um tratamento com pouco risco para a saúde do paciente. Eu tenho a experiência, não pessoal, mas a experiência de algumas pessoas que usam o canabidiol, através de vocês inclusive, e tem um resultado fantástico. É o caso do Pedrinho, Sim. né? É um caso severo, né? E ele ganha uma tranquilidade e você consegue até fazer a fisioterapia de uma forma melhor. Um casal maravilhoso, Paulo Aze e esposa. Sim. Né? E eu sei de outras pessoas, eu sempre tive uma relação com os autistas, sempre uma relação com as pessoas que têm esses problemas. E ultimamente uma pessoa com Alzheimer, que teve uma melhora extraordinária, ganhou qualidade de vida. É esse o objetivo, né? É isso. É dar qualidade de vida, porque remédio ninguém quer tomar mesmo. Exatamente. Esses dias eu estava até conversando com um médico e eu falei, normalmente as pessoas vão na clínica para resolver uma patologia, né? Já chega no consultório, eles estão com um problema e ou vai descobrir uma doença, né? O bacana de trabalhar com essa terapia é que as pessoas vão buscar exatamente essa esperança de uma qualidade de vida melhor. Né? Eu busco qualidade de vida em todos os sentidos. E a gente vai alcançando a qualidade, pode até demorar um pouco mais, né? Mas a gente vai alcançando. Mas o que se busca é a qualidade de vida. Sim. Atílio, aquela câmera lá é sua. Eu quero que você dê uma mensagem objetiva a respeito desse assunto. E depois você, Guilherme. Perfeito. Então eu vou convidar todos que estão nos assistindo hoje. A informação, você dá um Google, a informação está aí, orientem-se. Eu deixo aqui o endereço do site da Abracuca, www.abracuca.org. Lá vocês vão encontrar o telefone, o e-mail. Se tiver dúvida, nós estamos à disposição para tirar essa dúvida também. E passem a informação, né? Às vezes não é uma pessoa da minha casa, do meu núcleo familiar que precisa de um tratamento desse, mas outra pessoa que a gente conhece pode ser uma solução disso, dessa busca por qualidade de vida. Perfeito. Bom, eu imagino que assim, plano 2022, eu acho que não tem mais espaço para a gente ter preconceito em relação a uma terapia tão benéfica para os pacientes. Então, o que eu queria dizer é quebre esse preconceito com conhecimento. Abra a cuca para essa nova perspectiva, para essa nova fronteira na medicina. Basicamente isso. Muito bem. Papo d'Oro. Você viu que assunto importante? Abra cuca. Abra sua cuca para ter qualidade de vida. Até o próximo programa.